Fala, galera, vamos acompanhar aí o debate do Mesa Redonda sobre o jogo de ontem, que o Corinthians venceu o Internacional por 4-2. O Timão saiu na frente, mas sofreu a virada. Depois marcou 3 gols no segundo tempo com um jogador a mais. Vamos aí conferir a análise dessa turma aí. Tá aí, foi a estreia do Dorival Júnior, frente a frente com a torcida corintiana, e foi como o corintiano mais conhece, né? Mais gosta, dizem, né? Sofrido é muito mais gostoso. E foi com sofrimento, foi com polêmicas. Aliás, Michele Janela, para a enquete, o Dorival Júnior é o assunto da nossa enquete. E aproveita. Como é que está o Paulo Sérgio depois da vitória de ontem? Feche no Paulo Sérgio, por gentileza. Quero saber como é que está o Paulo Sérgio depois da vitória do Corinthians ontem, Paulo. Ah, assim que eu gosto. Feliz, né, Paulo? Perguntar pra cachorro, perguntar pra quê, né, Chicão? Hoje veio até o Chico pra cá, trouxeram o morcegão. Foi um Corinthians superior, independentemente das polêmicas que nós vamos discutir, lance a lance. Foi um Corinthians mesmo que bem diferente com o Dorival Júnior, Paulo? Não, quando você fala de 4-2, o Corinthians foi melhor no finalzinho ali. Mas teve aqueles apagões que nós já conhecemos, né? Deu 7, 8 minutos de apagão, bola no pé dos jogadores do Corinthians, perdem e a equipe do Internacional vai lá e faz 2 gols. E Garrafa, desse time para aquele time que foi lá para altitude no Rio, jogar contra o Flamengo... Parecia que estava... Parecia que estava na altitude, né? Parecia que estava na altitude. Mudaram 3 peças. 3 peças. Foi o Kaká, o Hugo e aí o Martínez no meio campo. Então você vê, é tudo falta de concentração, é falta de posicionamento, é falta de querer ganhar o jogo. E nós vimos um Corinthians que queria ganhar o jogo. Então foi um time, por mais que falhou, teve as suas falhas lá, sobre aproveitar as oportunidades na hora das finalizações. Bom, vai todo mundo entrar na roda, obviamente, né? Mas terminada a partida, veio a declaração do Vitão, do Internacional. Eu confesso que não conheço o Vitão, né? Mas ficou conhecido. Porque depois da declaração dele, ficou conhecido. Acho que o que ele mais fez no futebol foi a declaração que ele deu ontem, lá na Prime. Até porque ele é da base do Palmeiras, então quando ele fala da Arena do Corinthians... não sabia, essa informação é nova. Agora a gente sabe. Agora tem sentido. Porque acabou o jogo, né, Maércio, Regiane, Miller, Chico, enfim, todos. Acabou o jogo, o Vitão chegou naquela entrevista após-jogo e soltou o verbo. Lances polêmicos. Vamos ouvir o que o Vitão, ex-Palmeiras, falou do Corinthians e da arbitragem. Se liga na tela. A gente sabe que aqui é sempre assim, né? Nosso time vem de uma sequência muito boa, né? Mas infelizmente aqui dentro a gente tem que jogar sempre contra 12. É sempre assim. Nunca que isso aqui que o Bruno Henrique fez foi falta para segundo amarelo. No gol anulado, o Yuri Alberto já tinha tomado o cartão, tinha que ter tomado o outro, tinha que ter sido expulso também. Mas é normal. Teve o lance do pênalti do Wesley, que o VAR nem chamou para olhar. Mas é assim, bote esse árbitro para vir apitar jogo aqui, sempre vai ser assim mesmo. Sempre é assim. É 11 contra 12 nessa porcaria aqui. Boca suja. Boca suja e mal educado. Parece o Que Kaká, é zagueiro, isso? né? Que é isso? Foi 11 contra 12 ontem, ô Morcego? Não, foi nada. Foi um Corinthians que soube jogar. O Paulo falou de 3 mudanças no Corinthians, né? A principal ele não falou, é o Dorival Júnior. O Corinthians ontem, sem o Dorival Júnior, não virava esse jogo pra cima do Internacional. Vitão, esse cara aí, quem é ele? Principalmente não virava quando ficou com 1 a menos, né? O Internacional, porque era assim com a família Dias, era isso. Jogar com 1 a menos era um problema. E ontem não foi assim, né, Regi? Na verdade não. Eu só tenho uma pergunta depois dessa virada do Corinthians, depois dessa exibição do Corinthians. O problema era o técnico? Era o técnico anterior? O Dorival chegou fazendo milagres? Era o técnico. Ele fez em 48 horas, o que o outro não fez em 48 quanto tempo? Então, eu fico imaginando, se o problema era o técnico, muita gente tem a cobrar dos jogadores, dos seus atletas, dos atletas corintianos. Porque eles podiam, por exemplo, nenhum deles gostar do treinador, mas eles tinham que respeitar o torcedor. Eles tinham que respeitar, não sei se merece, mas respeitar o presidente, respeitar o diretor de futebol que contratou o treinador e que manteve o treinador, mesmo não estando à altura daquilo que a torcida queria. Então, a pergunta que fica é essa. O problema não foi o Dorival Júnior fazendo milagres no time do Corinthians. O problema era o Ramon. O problema era o técnico. Mas talvez, você sabe, uma das coisas que o Garrafa sempre falou, Regiane, foi a questão da substituição. Falta de ideias. O problema dele foram as substituições.
E aí chega o Dorival adotando uma outra metodologia. E isso é muito bom para um clube, isso é muito bom para um time. Olha, o jogador começa a entender, o Hugo estava lá largado. Ele pega, aposta no jogador e posiciona o jogador. Tanto é que ele fala assim, eu coloquei o Hugo porque nós precisamos de um jogador mais defensivo. Mas ele fez tudo isso em 48 horas? Faz, tem experiência. Deixa eu saber do Miller. Ex-técnico de seleção, né? Ex-técnico de seleção brasileira. Regiane, eu entendo o seu questionamento, mas são opiniões. E eu vinha dizendo aqui sobre a família Dias, né, da falta de ideias. Quando ele não tinha o time titular, faltavam ideias à família Dias. Sim. Quando precisava mexer, era um desastre. Ontem, o Corinthians, ele sai no primeiro tempo, né, Miller? Perdendo de 2-1 e de virada. E no segundo tempo, a gente viu o trabalho do Dorival. Jogadores que eram preteridos pela família Dias, eu digo família Dias, não é nenhum demérito a eles, não, é porque os dois dirigiam o time, talvez muito mais o Emiliano. O Thales, que teve um bom início com o Ramon, era a última opção entrando em 5 minutos. Não que o Thales tenha jogado muito, mas o Thales vai começar a ser aproveitado e muito pelo Dorival. Maicon ganhando mais tempo de jogo. O próprio Coronado, eu nunca vi Coronado, ou poucas vezes vi Coronado e Garro. Aí do Garro não está jogando, mas com o Dorival não tenho nenhuma dúvida que nós teremos Coronado e Garro. Porque o Corinthians que tem um elenco diminuto, né? Você não pode abrir mão de alguns jogadores. E a pergunta do que já foi pré-discutido aqui entre vocês, antes de entrarmos nos lances polêmicos, é para o Miller, é em cima desse questionamento da Regiane. Com 2 jogos, 2 vitórias contra Novo Horizontino e agora contra o Inter do jeito que foi ontem, Miller, dá para sentir, claro, não taticamente, mas a importância de ter o Dorival no banco, tendo como base os 2 jogos e principalmente o jogo de ontem. O Dorival deu uma oxigenada. Ô, Benfi, vem pra cá um pouquinho. Vem pra cá, não fica. Ô, Carridio, nada de muito aberto lá pelo lado direito. Você é meio, eu preciso de você aqui. Você acha que teve esse trabalho para que o Corinthians ontem jogasse o que jogou e conseguisse essa virada que foi muito difícil contra o Inter, Miller? Como bem destacou o jogador, o Dorival deu moral para os jogadores que não vinham jogando com o Ramon. Acho que o único erro do Ramon foi que ele insistia no que era errado. Acho que ele poderia ter renovado, assim, rodado o elenco nos jogos seguintes, né? Ele insistia muito em uma escalação e certos jogadores que não estavam jogando bem. Acho que aí foi um erro grande dele. Agora, é claro que a expulsão do Bruno Henrique foi determinante, né? Lógico que a gente vai discutir depois, mas até a expulsão o Inter estava jogando bem. O jogo estava equilibrado, o jogo estava bom. Sim, claro. Então, eu acredito que o árbitro, para mim, na parte disciplinar, ele foi mal. Aí uma outra coisa que a gente vai discutir. Mas o Corinthians aproveitou da debilidade do Inter, com um jogador a menos, na debilidade na bola aérea do Inter e conseguiu fazer mais 2 gols. E restavam apenas o quê? Acho que uns 10 minutos da expulsão do Bruno Henrique. A gente vai mostrar o lance polêmico aqui, se foi justa ou não a expulsão. E em 10 minutos o Corinthians conseguiu aquilo que o Corinthians do Ramon Dias não conseguiu num tempo inteiro contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Só para colocar e vamos esquecer o Ramon, que é coisa do passado. Então vamos lá, lance a lance, gente. Lance a lance, o primeiro lance. O primeiro lance, o Inter reclama de um pênalti no Wesley. Pênalti de Yuri Alberto. Põe na tela, vamos lá. Aí, ó. A defesa do Corinthians sai, o Wesley e Yuri brigando, o Wesley cai por esse ângulo, agora vamos ver aproximado. Vamos ver. Para você, Maércio, já... Foi pênalti. Você acha pênalti? Pênalti. Por que você acha pênalti? Porque o Yuri, com o braço, segurou o jogador do Internacional, Wesley, e impediu que o jogador progredisse. E aí é pênalti, não precisa nem de VAR, cara. É que o árbitro estava... Os jogadores estavam de costas para ele, né? Mas foi pênalti. Segurou. 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 Eu tô com o Paulo Sérgio. Segurou não. Segurar é você pegar, dar um abraço no cara, segurar assim. O cara tá aqui no contato. Você pode segurar de várias maneiras. Essa foi uma forma que o Roberto segurou. Chicão, segurar é o quê? Segurar assim, ó. Assim, ó. Me larga. Ele judô, pô. Vocês estão brincando. Eu entendo o seguinte, que teve realmente a minha visão, eu quero ouvir a visão de cada um. Teve um braço do Wesley, o Wesley traz o braço, aí o Yuri cruza o braço, e eu ouvi o PC, o Paulo César Oliveira lá no Sport TV, ele disse o seguinte, ele fala que esse braço do Yuri não joga o Wesley pro chão. Não, o Wesley não cai, o braço estava lá, os dois estavam com o braço, um buscando espaço, o outro pôs o braço, mas não foi o braço, não foi esse braço impulsionou o Wesley pro chão.
do Yuri, como você falou, Morcegão, que puxou. E eu concordo com impediu o você. jogador do Internacional. Peraí, cara. põe de Impediu. novo a imagem. Quer ver? É que a imagem por trás, que a gente não tem, porque a gente não recebeu essa imagem, aí olhando eu assim, acho que foi a imagem pênalti. do Yuri, que todo mundo viu, você em casa viu também. Então, para o Maércio foi pênalti, para o Paulo não. Alex Miller, para você, vendo todas as imagens, essas duas que a gente está colocando aqui, e as todas que já foram divulgadas na internet pelos detentores de direitos, que não nos mandaram todas as imagens, você entende que a arbitragem errou? Para mim, eu já vou antecipar, para mim não foi pênalti. Fico com a informação do PC. O Yuri não pega esse gancho e joga o jogador ao chão. Você... Eu confesso que eu não cheguei a ver o PC falar, mas pelas imagens que eu vi, não só essas, mas as outras também, que nós temos outros ângulos, o braço do Yuri Alberto, o movimento do jogador do Corinthians não tem impacto para derrubar desse jeito o Wesley, que para mim força a queda, então para mim não foi pênalti. Para você, Miller. Para mim foi pênalti, até porque o Yuri Alberto sequer toca na bola. Né? Ele vai no Wesley. No corpo Os do dois Wesley, se enroscaram, não é Miller. isso? Mas o primeiro braço que chega é o do Wesley. Mas veja bem, o Wesley está na frente do Yuri Alberto. Mas acho que ele toca no Yuri Alberto. Obrigado, Miller. O Garrafa quer induzir e falar que não foi pênalti. Não, senhor. O senhor não está comandando o programa na sua bola. Nós somos amigos, eu te amo, mas daí é o senhor querer comandar o programa, não vamos permitir, né, Chico? Não vou comandar. O Chico falou, não deixe ele comandar quando for contra o Corinthians. Foi o Chico que falou, Márcio. Não, mas o problema todo aí foi o seguinte, eu Bom. concordo com a análise do PC, Tá. né? E com a sua. Não foi absolutamente nada. Então nós temos três nãos, 4 nãos. Mas é interpretativo, tá? Quem fala que foi é um absurdo. Teve VAR? O Miller e o Miller... Teve VAR? Não teve VAR. Então, até o VAR entendeu que não foi. Mas nós temos, então... O VAR analisou, entendeu que não foi. Segue o jogo. Garrafa, tem o seguinte, o árbitro tem um contato dentro do campo? Falou. O árbitro não tem contato dentro do campo, pelo amor de Deus. Eu não confio em palavra de árbitro, não quero nem saber. Mas o VAR analisou e não chamou o árbitro, então pro VAR também não foi, certo? Independente do comentário dos árbitros, eu discordo. Claro. Até porque o Yuri, não é só o braço que ele vai com o corpo dele em cima do corpo do Wesley. O lance é interpretativo. Pra mim foi pênalti. Ó, nós temos então Miller com pênalti, Morcegão com pênalti. Eu quero ainda ouvir a Regiane, o Alex já ouviu, o Alex disse não também, então não. 1, 2, 3, 4 não, 2 sim. Michele Janela foi pênalti ou não? Foi pênalti porque o Yuri Alberto foi no corpo do Wesley, entendeu? Não importa, ele Deixa o lance pra gente, desestabilizou o filho, por jogador, favor. entendeu? Então, segue ali, ó. Ele não pode falar segurou, é isso, né? A Michele tá com a linha do Miller, que tem a carga no corpo. O futebol não é mais de contato. Não pode falar segurou. Peraí, Segurou, então né? nós temos aqui, ó, o negócio tá acirrado. Foi no corpo. Michele pênalti, Miller pênalti, Morcegão pênalti. 3 pênaltis contra 4 não. A Regiane, ou ela empata, né? Aí o diretor que vai decidir, ou a Regiane confirma que não foi pênalti pelas imagens que ela viu. Pois não, Regi? Vou fazer uma coisa que eu detesto, eu vou empatar. Pênalti? Pênalti? Pênalti, ele vai, não é ele foi no corpo, ele foi com o corpo. Se o braço do Wesley chega depois, como é que pode ser? Não tem como negar a impressão primeira, a impressão inicial. Ô, corintiano, fica quieto. Aí, boa, Regi, é isso aí. A impressão inicial é que ele empurra o jogador. Ele não empurra o jogador. Ele vai com o corpo e derruba o jogador. Ele segura. Ele desloca o jogador. Ele segura. Eu também não vi segurar. Tá vendo? Vocês já estão divergindo entre vocês. Mas é pênalti. Porque o Miller foi taxativo. O Miller falou carga. É só para empatar. Está 4-4. O que o Vitão falou? Hã? O que o Vitão falou? O Vitão? É assim mesmo, aqui é assim o Vitão mesmo. falou que é assim mesmo. Essa porcaria é sempre 12 contra 11. Eu só discordo do Vitão no porcaria, no resto eu concordo. Você concorda também que é sempre 12 contra... Sempre não, mas muitas vezes. Ô, Fini, você tem microfone ou você vai falar aqui no meu ouvido? Se você falar no meu ouvido, eu posso mudar o seu voto. No meu ouvido. fala no microfone. Com carinho. Ele tá 4-4. Põe o lance e fala se foi ou não foi pênalti, o diretor Luiz Ricardo Fini. E eu tô aqui pra comprovar, senão não... Foi muito pênalti, gente. Aí, Foi muito pênalti. O Fini, ele sempre preza pelos convidados. O Garrafa. Preza pelos Como? Se convidados. dá 4-4. Entendi. Ele desempatou, Regi. Você tá certo. Você tem razão. É por isso que eu não confio em comentários de árbitro. Tá, claro. Porque eles se apegam muito no braço, com o braço.
Deixa o lance, filho, por favor. Não foi o braço do Yuri que jogou o Wesley, foi Não, o corpo do Yuri. E corpo pode fazer pênalti, Claro, não pode? claro. Eu posso fazer uma pergunta para Então. vocês? Pode vocês falaram que foi pênalti? Gente, Se fosse fora da área, vocês dariam falta? Era falta. Foi fora. Segue Foi o dentro. jogo. Paulo Sérgio, por Ah, favor. segue o jogo. ok. Se minha mãe fosse homem, eu tinha dois Não reais. sei se o senhor pensava. Só pra fechar. Que é ruim. Eu Para entendo pra a interpretação de quem fala que foi pênalti, mas Tá eu acho correto. que o Wesley aproveita que ele percebe a lógico. chegada do Yuri e se joga muito. É isso. Não tem Bom, impacto pra Ó, cá. a grande questão aqui não é quem tem razão ou não tem razão, é você em casa também dar a sua opinião. A questão é que o lance é interpretativo. 5x4 quer Foi dizer. 5x4. Ninguém tá errado, Podia ninguém ser tá pra tá um muito lado próximo. como pro outro. Tá? Mas, Então- Garrafa, se vê o... Só que o Vitão disse que foi escandaloso. Não foi tão escandaloso, por exemplo, pela Esse lance não, divisão. mas outros Eu já vou momentos- para os outros lances. Pois não, Chico? Você vê que o Wesley, ele dobra o joelho antes de cair. Tem isso também. É, não, tem a isso. imagem da Prime Video, que é por Chicão, trás do você é gol. Olha lá, Visionário, olha lá, olha lá, olha lá. Chicão, é isso Olha lá. aí. Ele Chico, dobra mas o joelho antes você de já ouviu cair. aquela frase? Espero que você não ouça. Perdeu. Perdeu, Chico. Aqui no Mesa Redonda, aqui na maioria, democraticamente, Então tá 1x0 pra nós. deu pênalti. Bom, O Yuri vamos não lá. toca na bola. Pô. Agora, o lance 2. Gol anulado do Yuri. Gol anulado do Yuri. O VAR na origem da falta do Mateuzinho. Estava nesse momento 2-1 pro Inter, né? Olha lá, Mateuzinho entra na bola. Segue o Corinthians, aí o Carrídio, com muita categoria, vai caminhando, vão dando espaço. Joga à direita, Mateuzinho para dentro da área. O Romero, Yuri, manda pro fundo do gol. Comemoração. Golaço. A Fiel vem abaixo e aí o árbitro é chamado no VAR. O árbitro é o Paulo César Zanovelli. Um dos piores do Brasil. Se não for o pior. Eu não vou nem passar 1-1. Alguém tem dúvida de que não foi falta? Alguém foi alguém muito daria falta. gol legal? Foi muito falta. Foi falta. Foi falta. Unânime, gente. Aonde a falta? Pera um pouco. Foi falta. Apesar do Mateuzinho ter tocado na bola antes. Não, foi muito imprudente a entrada, muito É, forte. mas não vai ter um lance que o jogador do Inter toca na bola e mesmo assim é pênalti. Tocar na bola não isenta, Exato. não isenta ninguém Ah, isso de aí. cometer o pênalti na sequência. Exato. Você que é um jogador de botão, é meu pato no botão, vamos dizer a verdade, mas sabe que no botão, quando toca na bola, aí bate no outro botão, não é falta, mas no futebol não é bem assim. Mas então, o o Mateuzinho, ele chega a tocar na bola, mas ele faz a falta no jogador. Acho que Mas só não o tinha Chico que ter discorda. apitado antes, Garrafa? É, voltou lá na origem, Michele, lá na origem. Aí tá Então- tudo normal aí. Não, tá tudo normal, certo? Ele fez o gol. Então, aí o VAR Aí chama não é o lá problema. O problema a é no origem da... começo da jogada. Mas então tinha que ter apitado antes Mas no o VAR VAR. pode Você tem corrigir. razão. Eu acho errado Pera, ficar esperando. Mas aí, faz aí é o gol. protocolo, Michele, é Não, aí protocolo. não tem jeito, O Michele. árbitro Mas estava aí foi o VAR, próximo né? ao lance, não O apitou. árbitro é ruim e covarde. Ele não sabe Gente, apitar. sinto muito, foi gol. Mas enfim, o Tá VAR errado. chamou, o VAR acertou. A questão Não, é... errou. Pra Eu você acho não que foi errou. falta? Eu acho que tinha que ter falado Não, aí é na outra- hora. é outra O juiz coisa. que Não tem tem que falar como, que é Michele. falta. Mas o juiz não Michele, deu a falta. O juiz Esperar não acabar a deu, jogada o pro VAR VAR tá chamar o corrigindo o erro, Michele. O VAR tá corrige o corrigindo o erro. erro. A pergunta Por que ele isso tá faz... tudo errado. Aí... Esse negócio, é porque essa questão de corrigir o erro, Ah, é horrível. sempre quando acontece gol, que é o errado. E depois Não, que a mas gente aí, comemora. gente, comemorando pra Então, caramba. por exemplo, se fosse um lance que a bola fosse pra fora, Paulo. deixa rolar. Ô, gente, mas mas eu não aí o quero gol é discutir, irregular. eu não quero Não, discutir tudo aqui bem, agora foi o VAR. falta. Eu Foi não dou a falta, vocês foi agora. falta. Porque o VAR realmente calma. é questionável. Mas foi gol A questão é, o VAR acertou, É isso, porque foi é. o VAR que apitou o jogo. O VAR acertou. detalhe do lance é o quê? Foi falta ou não foi? Porque o que o Vitão disse? O Vitão disse que a arbitragem foi pró-Corinthians. Pô, se fosse pró-Corinthians, ela tinha deixado o lance seguir. Viu, Vitão? Se a arbitragem tivesse, né, a favor do Corinthians, 12 contra 11, não seria gol do Corinthians. Então não fala bobagem. Ele pode falar que o árbitro foi assim em campo, ué, mas o VAR teve que mas corrigir então, toda hora. a arbitragem é o conjunto, né, Alex? Sim. Ô, Miller, alguma dúvida desse lance? O VAR acertou? O árbitro errou e o VAR acertou, Miller? Ô, Garrafa, infelizmente aqui no nosso futebol pobre brasileiro, esse lance é falta. Pra mim, não foi nada. Tá. Não, é jogada normal, pô. O futebol, como a gente Ó, o Mateuzinho fala, pega, ó. futebol é contato, pô. Ele vai, lógico, ele vai tocar no jogador, mas, pô, pelo amor de Deus, eu não daria uma falta dessa. Tá bom. Tanto é que o árbitro não deu falta. Não foi falta. Ué, porque ele foi ao VAR e acabou concordando com o VAR. Não, O o VAR, jogador falou alguma o coisa. VAR que... Sim, mas ele vai no vídeo e se ele Ele fala vai no que- vídeo e depois ele volta atrás da decisão. Aí ele demonstra incompetência. Perfeito. Ó, Perfeito. O jogador falou, futebol contato. Volta no primeiro lance. Ganhamos. Não, mas peraí. O jogador, o Mateuzinho, ele pega a bola também. Também. Ele pega a bola também. E o Yuri não toca na bola, ele só toca no Wesley, é diferente. Então- Então acho que o lance do Mateuzinho pra mim não foi nada. Tá, o gol anulado do Yuri.
Aí o Corinthians teve esse gol anulado e teve na sequência o gol do Memphis. Gol anulado do Memphis. Falta, igualzinho, Michele, ó. Falta na origem do André Ramalho. Quer ver, ó? O juiz tá lá, deveria apitar. Ó, aí vem jogada do Corinthians. Foi na cara do juiz. Então, Bola pela direita, cruzamento na área, ó, o Memphis. Que gol, hein? Golaço, hein? Golaço. eu acho Gol- que depois gol de que é quem gol, sabe, não hein? pode chamar mais o VAR. Aí, ó. Aí, imagens da Prime no detalhe. Começa com você, Miller, vai. Não, e olha a distância do árbitro pro lance. Ele tá em cima, né, Tá cara? em cima do lance, Então. cara. Ele deixou rolar. Mas foi falta. Ele não deu porque ele é ruim. Não, esse lance, sim. O André não toca na bola. Ele pisa no Ele pé faz do a jogador. alavanca no cara. Exato. Ele chega atrasado na bola e pisa no pé do jogador do Inter. Olha só. Ele não toca na bola. Aí é falta. Sim. Aí sim. É, falta, Regi. Falta. Falta, Alex. Falta. Todo mundo entende que foi Falta. falta, né? Falta. Ou seja, volta pra mim, corta pra mim. Vitão, Corta pra mim, por favor. Ô, Vitão! Vitão! Você tá em sendo Porto injusto Alegre? com o Vitão, hein? Ô, Vitão! Você tá sendo injusto com o Vitão. Eu não tô... Tá ele sim. que tá sendo injusto, falou que a Não. arbitragem é Lógico, pró-Corinthians. O árbitro foi. O VAR que teve que corrigir Mas as não, lambanças mas ele do tá árbitro. falando que o Inter foi roubado lá dentro. Não, mas o VAR tá ali pra mas isso. o VAR é contexto. Ó, o VAR é arbitragem. Ok. É. O VAR Ele é não falou contexto. do árbitro só. Ele falou da arbitragem. Ele falou 12 A para arbi- 11. O que irrita o jogador em campo? É o VAR ou o árbitro que não, não marca direito as coisas? Hoje é o VAR. O árbitro irrita muito em campo ali, cara. Então Hoje é vamos o VAR. ouvir o Ramalho falando do lance? Vamos. Antes disso, o Ramalho fala especificamente desse lance, tá? Totalmente desse lance. O Chico Lang não quer nem saber de tudo isso, está muito feliz, né? A temporada está a todo vapor, o Ramalho vai falar na sequência, só que a dobradinha futebol e Ecobi. Eu falei até para a arbitragem depois, falei, o jogador deles se levanta rapidamente e volta para marcar. Esse é um sinal claro que o juiz tem que entender naquela situação onde ele está mostrando para o juiz. Eu não acho que foi falta. O VAR, nesse tipo de situação, chama o juiz se sente talvez numa pressão de eventualmente ter que olhar os mínimos detalhes, se quem tocou na bola não foi, além do fato da bola ter ido na direção que eu queria que fosse, não que o atleta quisesse. Eu vejo nesse lance, para mim, muito claro que não foi falta, e esses lances, para mim, você ficar parando o jogo, você dar falta, né? Você anular um gol por causa disso, até porque tanto na minha situação quanto no Mateuzinho, teve tempo para o Inter se recompor, teve tempo para o Inter tá eventualmente tirando a bola. E então não é um lance que eu roubo e já dá o gol. É o que eu falei, tem certos lances que eu acho que é autoexplicativo. Como eu falei, o centroavante já levantou e já voltou para marcar. E acho que isso aí já automaticamente ele já mostra para a arbitragem que não precisava dar falta. O André Ramalho ou o André Bocelli, que não viu a falta aí? Agora, nós temos André ainda... Ramalho, o senhor respeita. Foi o Miller que respeita disse... o André Ramalho. Ô, Chico, foi o Miller que disse que a expulsão do Bruno Henrique foi determinante para que o Corinthians conquistasse a vitória. Foi mesmo. Então vamos mostrar o lance da expulsão, que parece que é uma unanimidade, que o Bruno Henrique não toca no Ranieri. Posta pra gente esse lance, ó. Absurdo. Só temos essa imagem. O Ranieri é inteligente, ele já tinha um amarelo, ele ia ser substituído, ó. O Ranieri salta. Nossa. Acho que todo mundo... Descarado, Nossa. cara. Pelo Né? amor Então, de Deus. ou seja, ok. Beto. Aí tudo bem, aí o Vitão tem razão de reclamar. Pô. Tá? Acabou com o jogo aí. Tudo bem. Agora, lá pra frente, tem o pênalti do Oscar Romero no Bidu. Não, mas você vai passar por cima desse lance? Não, é assim, que com essa todo... rapidez? Você acha que foi... Ué, não, pera um pouquinho. Você disse antes, você disse Vitão, É, Vitão, toda hora ô pegando Vitão. Eu disse agora que o Vitão Agora tem ele razão. elogiou, ele elogiou. Ah, não passando, né? Bem, Não, ele elogiou. bem Agora baixinho. você disse rapidamente, nesse aspecto o Vitão Tá. tinha razão, mas tudo bem, vamos Tá bom, lá. peraí. Só foi o lance Tá que bom. definiu o jogo. Quer ver, ó? Osmar. Fecha aqui. Fecha Vitinho. aqui, peraí. Vem cá, pra Regiane. Vitão, eu te amo, você tinha razão. Tá bom assim, Regiane? Agora fui ver, né? Agora peguei leve. A rapidez com que você passou pelo assunto, por quê? Não, porque foi unânime, Regi. Agora eu quero ver, vai pegar fogo aí com o lance que deu o gol da vitória do... Foi o terceiro gol, que deu a virada do Corinthians definitivamente. O lance do Oscar Romero em cima do Bidu, ó. Alguém tem dúvida que isso não foi pênalti? Alex Miller? Foi pênalti. Esse foi Pênalti. pênalti. Miller. O jogador toca na bola, mas o pé continua, né? Xará, como é que você fala? Interpretação. Interpretação. Pro Miller, nada. É interpretativo. Ué, o jogador do Inter toca primeiro da bola. Mas tocou na bola e fica com o pé levantado, pega outro Pô, mas jogador. só se ele for o homem perfeito, o supra-sumo, porque como é que ele vai fazer uma alavanca com o pé, tira a bola, como é que ele vai tirar o pé? O movimento, pelo menos, de recuar não cabia ali, Miller? Pô, mas ele tá de costas, ele tá olhando só a bola. O jogador, o jogador do Inter foi juvenil. Ele virando, ele ergue a perna
Mas Ele nem sabe o jogador que tá nas costas dele, ele ergue a perna. Mas ele toca na bola. Não, ele toca na bola, mas pega o jogador. Não, mas, então, aquele que eu tô Mas falando. ele pega o jogador. Então, mas o Não é tocar pênalti. na bola não isenta o jogador de fazer Não uma falta impede na de sequência. caracterizar Não o impede, pênalti. né? Pênalti. Porque ele vai com os cravos da chuteira lá na barriga do Bidu. Então, pro Miller, lance normal. Pro Alex, Pênalti. pênalti. Regiane, Ficou caracterizado o pênalti. 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 Maércio, pênalti. Pênalti. Chico, Muito Pênalti pênalti. claríssimo. O que é, Paulinho? Ah, tá. Pênalti claríssimo. você tem certeza, Chico? Quer pensar um pouco, não? Não, não vou pensar nada. É pênalti claríssimo. E eu levaria esse rapaz para a delegacia Tá certo. Pra você, de Paulo, agressão. Pênalti. Agressão Michele física. Janela, Pênalti, levantou muito a perna, né? pênalti. Ou seja, o árbitro vacilou, mas que eu acho que aí a arbitragem não teve num consenso Teve aqui na VAR? nossa bancada. O Garrafa. Teve VAR? Não teve VAR, né? Teve. Não parte- precisa, né? O VAR chamou, o VAR chamou. Chamou? A parte disciplinar do árbitro, ele foi mal. E técnica também, ele é muito ruim. Ele é fraco, Garrafa, verdade. Concordo com o E, Xará. e outra, Pelo esse amor de Deus. Zanovelli aí é da FIFA. Ele carrega o escudo FIFA no peito. É uma politicagem essa CBF. Mas isso não quer sem dizer tamanho. nada. Por isso, Não é um cobra essa absurdo. incompetência. Se eu bater na porta da CBF e fizer um favor lá, eu ganho FIFA também. E outra coisa, só uma coisa, o Vitão reclamou que o Yuri Alberto fez o gol, tirou a camisa e tomou amarelo. Mas ele poderia ter sido expulso porque ele já deveria ter tomado amarelo Sim, no outro já tinha gol, amarelo, exatamente. porque subiu na arquibancada para comemorar e não pode, e não tomou amarelo. Seria 2 Gente, a arbitragem é péssima do futebol brasileiro de um modo geral. Né? Só que os caras que estão reclamando são os mesmos caras que votaram por unanimidade no Ah, presidente isso da sim. CBF. Inclusive, amanhã vai ter uma reunião com o presidente da É? CBF, Edinaldo, e os representantes dos clubes para falar de arbitragem. Eu quero ver o que vai sair dessa reunião. se aí. quisessem mudar a arbitragem no futebol, tentar mudar a arbitragem, a chance era com o voto. Mas todo mundo apoiou a comissão de arbitragem, que é dirigida pela atual CBF. Mas o que o Miller Ok. falou amanhã pode acontecer, pode ter mudança. O VAR pode dar uma parada. Vamos ver. Amanhã. Agora vamos para os gols da partida. O primeiro lance de gol é o gol do Yuri Alberto, gol do Corinthians para O elenco do Corinthians se representou na manhã deste domingo depois de ter vencido o Internacional por 4-2 no último sábado. O técnico Dorival Júnior contou apenas com os reservas em campo, enquanto os titulares ficaram na parte interna do CT Joaquim Grava, realizando exercícios regenerativos. De acordo com as informações divulgadas pelo Corinthians, a comissão técnica comandou um trabalho de posse de bola posicional e, em um segundo momento, uma atividade tática com as reservas. Em seu início no timão, o treinador quer implementar uma padronização de comportamentos em todo o grupo. A equipe do Parque São Jorge volta a campo na próxima terça-feira para encarar o América de Cali pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Timão está na 3ª colocação com 4 pontos ganhos, enquanto os colombianos estão em segundo com 1 ponto a mais. O confronto internacional será disputado na Neoquímica Arena e é encarado como decisivo. Afinal, em caso de um tropeço, o Timão ficará em situação muito delicada dentro da chave. O elenco volta aos trabalhos no CT Joaquim Grava na próxima segunda-feira. O técnico Dorival Júnior tem deixado claro que colocará em campo os atletas que estiverem em sua melhor forma física.